Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para a sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 2. O caminho do ímpio e do justo. A paz do Senhor Jesus, querido professor, prezada professora, prezado superintendente da Escola Dominical. Estamos aqui para trabalhar um pouco mais o conteúdo agora da lição 2. Lição de número 2, o caminho do ímpio e do justo. Antes eu gostaria de fazer menção mais uma vez do livro de apoio deste trimestre, que é este livro aqui, esta obra escrita pelos nossos colegas editores, irmão Tiago Santos, irmã Thelma Bueno, que é uma obra que apoia o nosso comentário que você tem em mãos, que é a revista da Escola Dominical, revista Lições Bíblicas de Jovens. Pois bem, agora que nós vamos analisar aqui é o Salmo 1, o Salmo que abre todo o livro dos Salmos. E o título em si, ele diz o caminho do ímpio e o caminho do justo. De uma forma que nós podemos resumir o conteúdo desta aula, eu gostaria de fazer a leitura do resumo da lição, que está aí na sua revista. O texto diz assim: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus que gera estabilidade e profundidade espiritual. Seria muito importante que você, na sua classe, ao adentrar no assunto desta lição, você fizesse uma explicação um pouco mais profunda desse texto dos Salmos, porque
São 6 versículos e ele traz um ensinamento de sabedoria. Esse é o primeiro aspecto que você precisa passar para os seus alunos. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, tem alguns livros que é tido como categoria de sabedoria, é um gênero literário de sabedoria, muito comum no Antigo Testamento, a sabedoria dos judeus. Esse livro, na verdade, esses livros são compostos de Provérbios, Eclesiastes, e Cantares de Salomão e o livro de Jó. Os estudiosos que se debruçam no estudo dos gêneros literários do Antigo Testamento, eles afirmam, e é muito claro isso, que o Salmo 1, ele tem uma perspectiva bem semelhante, por exemplo, ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios, logo o capítulo 1 que você observa, ele tem como um público-alvo um jovem judeu que está sendo orientado, está sendo formado para poder viver a vida como um adulto. Então, o livro dos Provérbios formará esse jovem. Então, por isso que você vai encontrar em todo momento um apelo à sabedoria, um apelo para deixar as paixões da mocidade, um apelo para fazer com que ele não se envolva com uma mulher adúltera, que honre os seus compromissos, que deixe a preguiça, ou seja, é a maneira boa de viver. E o livro o Salmo de número 1, ele vai pelo mesmo caminho. E é muito interessante porque a colocação dele não é uma colocação à toa. A ideia é que esse Salmo, ele abre todo o livro dos Salmos. E ele abre trazendo um apelo para que o leitor deixe o caminho do ímpio e passe a buscar verdadeira felicidade na lei do Senhor. Eu gostaria que você destacasse na sua classe, quando começasse a analisar o Salmo 1, você destacasse com os seus alunos alguns verbos. Olha o versículo 1. Verbo andar, deter e assentar. Esses 3 verbos, eles trazem uma ideia de progressão. O não é feliz, não é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa felicidade, é o mesmo sentido lá em Mateus 5 das bem-aventuranças, é feliz. Então o Salmo ele quer dizer o seguinte: não é feliz, não é bem-aventurado quem anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui há uma clara ideia de progressão. Nós poderíamos dizer o seguinte: é bem-aventurado o jovem que não faz isso. Que não faz o quê? Que não anda, que não se detém e que não se assenta. E a ideia de progressão que nós temos aqui nesse texto, ele faz muito sentido porque nós podemos perceber nele todo um processo até de apostasia que é possível a pessoa viver. E esse processo, ele começa num primeiro momento andando, prestando atenção para os conselhos completamente contrários às coisas de Deus. Esse processo, ele passa depois que a pessoa anda, ela agora para, ela agora se detém. Dá mais vazão ainda no caminho dos pecadores. E
o processo se encerra exatamente quando agora ela para, se assenta, e agora simplesmente mais não ouve, simplesmente não só dar ouvido, ela agora passa a participar escarnecendo inclusive dos justos. É um processo total de apostasia. Por isso que o Salmo está dizendo, bem-aventurado é quem não entra nesse processo de apostasia. E logo em seguida, os versículos 4, 5 e 6, os versículos 2 e 3, ele já traz uma perspectiva positiva de ser bem-aventurado. É completamente oposto. Aqui, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite, é constante a meditação na lei. E aí a promessa, será como árvore plantada. Olha a figura, essa imagem. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto na estação própria. As folhas, elas não caem, quanto fizer prosperará. Ela traz a ideia, essa imagem traz a ideia de estabilidade, maturidade, firmeza. O versículo 4 diz, não é assim os ímpios. Por quê? Os ímpios que andam nos seus conselhos, que se detêm, que param no caminho, eles são como moinha, que o vento espalha, que o vento leva. A ideia aqui é, não há qualquer tipo de estabilidade, é instável. A instabilidade é algo dado, é algo já estabelecido. E o texto vai concluindo dizendo que esses ímpios não vão subsistir. Os pecadores não vão existir na congregação do justo. Mas Deus conhece o caminho do justo e sabe que o ímpio ele vai perecer. Aqui nós podemos tirar algumas reflexões muito importantes. Preste muita atenção nesse ponto, que eu creio que é o ponto central dessa lição. Nós estamos falando para a juventude de nossa igreja. Uma juventude que está vivendo num mundo e num contexto completamente oposto à fé, oposto à vida com Deus. E nós, como igreja, como professores de escola dominical, nós temos uma responsabilidade imensa de sermos, sim, referências para os nossos jovens, referências de vida com Deus, referência de reflexão bíblica encarnada na vida, deles olharem para as nossas vidas e verem luzeiros que eles podem contar, que eles podem perceber. Isso não tem jeito. Você como professor de escola dominical, você como professora de escola dominical, invariavelmente, não é colocando pressão no seu trabalho, mas você é visto como uma referência, principalmente num mundo sem referência. E os jovens que estão na sua classe, se já entraram para a universidade, se não entraram ainda, mas estão se preparando, ou muitos outros caminhos, eles estão prestes talvez a entrar num mundo completamente novo e que vai trazer grandes desafios. E aqui eu quero lembrar a respeito dessa questão de jovens cristãos na universidade, que é um tema do dia, na ordem do dia, não é à toa que muitas igrejas estão tomando corretamente iniciativa de trabalhar em discipulados para os jovens cristãos, discipulados para os jovens universitários, e isso tem que acontecer, mas eu quero trazer uma reflexão que está presente num livro de um grande teólogo chamado Alistair McGrath, cujo título é Apologética Cristã no século XXI. Nessa obra, ele traz uma questão que é muito interessante.
Diferentemente do que muitos pensam, que os jovens vão entrar na universidade e vão se desviar porque estão assistindo uma aula de filosofia, ou porque estão assistindo uma aula de sociologia, ou porque estão assistindo uma aula de ciência, esse teólogo mostra que a maior probabilidade de um jovem perder a sua fé necessariamente não se encontra dentro da sala de aula, mas se encontra na praça de alimentação, do bandejão das universidades, na praça de alimentação dos shoppings. Por quê? Porque ali ele vai entrar em contato com pessoas que trazem valores diferentes, valores completamente opostos ou tido mais progressistas, liberais e etc. E que vai chocar frontalmente com o estilo de vida que ele traz da igreja. E é aqui que está. Nós estamos falando a respeito de valores. E o Salmo primeiro, ele traz exatamente essa reflexão. O jovem cristão, ele pode e ele deve fazer tudo o que ele puder fazer na área dos estudos, na área do trabalho, ser bem-sucedido em toda a área, desde que o que importa, o que é profundo, o que é verdadeiro esteja intacto. Ele precisa fazer esses movimentos da vida fazendo as verdadeiras escolhas. Aqui você pode, e está na lição, você vai perceber que está na lição a seguinte pergunta. E essa pergunta precisa ser feita na classe. Nossos jovens estão atendendo que tipo de conselho? O conselho dos ímpios ou o conselho do Espírito Santo? O conselho dos ímpios ou os conselhos eternos e perenes da palavra de Deus? Porque, no fundo, esse é o grande desafio. O desafio da juventude cristã e de nós, como educadores cristãos, é estabelecermos contrapontos poderosos, que faz com que o jovem cristão ele seja o melhor profissional que ele achar de acordo com a sua vocação, que externamente seja respeitado em cada área, mas internamente ele tem uma fé inabalável. O Salmo 1 vai dizer que quem consegue fazer isso, quem consegue viver assim, tudo o que fizer prosperará. Será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, aconteça o que acontecer, venha o sol escaldante que vier, ele continua estável. E aqui nós estamos falando de profundidade de vida com Deus, de estabilidade, ser estável. Algumas palavras que muitas pessoas hoje, pela cultura dominante que nós estamos inseridos, as pessoas se sentem desconfortáveis de serem faladas, que é palavras como coragem, firmeza, fortaleza, ou seja, prudência. Os nossos jovens, eles precisam ser trabalhados nessas virtudes, que são virtudes da palavra de Deus. O que não pode faltar na vida de um jovem, por exemplo, no contexto de hoje, é a virtude da coragem. Coragem para resistir
de acordo com a palavra de Deus, os contrapontos diversos que comunidades externas fazem em relação à nossa fé. Não pode deixar de haver aquele espírito de fortaleza que Josué foi apresentado quando Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, porque ele estava prestes a assumir um encargo difícil, um encargo bem complexo, e era natural temer. Mas se você sabe quem te chamou, se você sabe os valores que estão dentro de você, se o nosso jovem sabe os valores que estão em nós, não vai haver dificuldade de insistir, de ser corajoso, de ser forte, de resistir. Então, esse é um ponto muito importante que merece ser enfatizado. Essa lição, ela está falando de segurança para o jovem cristão. Essa lição está falando de estabilidade para o jovem cristão. E essa segurança e essa estabilidade, ela passa pela meditação diária da lei do Senhor. E aqui eu quero destacar um ponto. Quando nós estamos falando aqui de meditação da lei do Senhor, nós estamos falando a respeito da leitura da Bíblia. Nós precisamos ser uma igreja que ame a Bíblia. E a escola dominical é isso. Eu não tenho dúvida que se nós já estamos fazendo esse trabalho na escola dominical é porque nós amamos a Bíblia. Então, só que para ter essa relação com a Bíblia não basta apenas lê-la, né? É preciso amá-la. A Bíblia, ela fala no nosso intelecto, mas ela precisa também falar ao nosso coração. E isso passa por compreender a palavra de Deus e por decidir viver a palavra de Deus. E esse é o nosso desafio. Por isso que você, como professor e professora da escola dominical, você precisa, numa lição como essa, incentivar o seu aluno, a sua aluna, a serem leitores da Bíblia. Mas, sobretudo, leitores que meditem a Bíblia. Outro ponto importante a destacar é uma diferença entre leitura e meditação. Nem todo mundo que ler a Bíblia medita a Bíblia. Mas todos que meditam, leem. Então, meditar é parar. Parar, meditar as Escrituras Sagradas, e aqui nós não estamos falando de meditação oriental, que é uma diferença muito grande. Meditação oriental é esvaziar a mente, não tem nada a ver com isso. A meditação que nós estamos falando aqui é completamente oposta, é meditação bíblica, é ter a Bíblia como fonte da nossa meditação. Então, pensar sobre aquele texto. A raiz dessa palavra tem muito a ver com aquele modelo de ruminar, como o boi faz na sua alimentação, ruminando o capim, ruminando a sua comida, ou seja, experimentando, lendo, parando, relendo, parando 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até ao ponto que aquela palavra, aquela mensagem seja sintetizada e esteja no seu coração e você se lembre ao longo do dia, e você se lembre no outro dia, e ela não sai. É isso que o texto bíblico quer trazer com a palavra meditação. Esse método de leitura era feito no Antigo Testamento, era feito no Novo Testamento, foi feito ao longo da história da igreja e até os dias de hoje. Então, trabalhe com seus alunos isso, que ele pare, seja de manhã, seja à noite, seja qual for o dia, pare
se aquiete e leia, medite a palavra de Deus. Percebeu a lição, ele vai anotar e vai aplicar na sua vida, vai aplicar na sua alma. E a palavra de Deus diz que quem faz isso dia e noite, quem faz isso todo dia, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu quero finalizar esta aula dizendo que nós temos um desafio muito grande pela frente, que é justamente nós estimularmos os nossos jovens a amarem a Bíblia, viverem a Bíblia, terem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e que essa vida ela seja o contraponto natural aos valores do mundo presente. Minha oração é que o Espírito Santo use a sua vida, que o Espírito Santo trabalhe por meio da sua vida e toque a mente e o coração dos nossos jovens. Que toque, que use a sua vida como referência e como luz. E eu tenho certeza que Deus continuará fazendo grandes coisas por meio da vida dos nossos jovens. Novas vocações despertarão, novos chamados acontecerão, vocações, porque a igreja precisa de novas vocações, de novos chamados, de pessoas revigoradas. A igreja de Cristo precisa a cada dia de jovens rigorosamente, visceralmente compromissados com a palavra de Deus. Que Deus abençoe, bons estudos e uma ótima escola dominical.